Quando gravamos um vídeo falando sobre a síndrome do impostor, e você pode conferir esse vídeo nos destaques no final desse programa, muita gente veio conversar conosco falando que se sente como um impostor também, mas de uma maneira diferente daquela presente na metodologia, ou seja, no sintoma da síndrome do impostor. Muita gente estabelece que se sente uma fraude, se sente um grande impostor em função de ter estudado um determinado assunto, principalmente de ordem moral, de ordem prática, de ordem metafísica, mas não conseguir colocar em prática. Ou seja, as pessoas falam, eu já estou há 10, 15, 20 anos estudando sobre isso, mas eu não me sinto capaz de aplicar essas coisas e por isso eu me sinto uma fraude. Bem, existem alguns pontos que nós devemos abordar dentro disso. O primeiro deles, antes de mais nada, é compreender como se dá o processo de aprendizado. O processo de aprendizado, e a gente vai ter uma série de pensadores como Montessori, como Piaget, até mesmo a própria metodologia Waldorf também, eles vão abordar uma série de questões, mas existe, do ponto de vista social, como a gente vai abordar aqui, existe primeiro uma apresentação de um determinado conhecimento, você vai praticar esse determinado conhecimento e, por fim, esse conhecimento vai estar introjetado em você naquilo que nós podemos chamar, como Aristóteles falava, de sabedoria prática. E aí, ao abordar o tema de sabedoria prática, nós podemos separar em dois vieses, dois segmentos que é interessante a gente compreender para nos ajudar nesse entendimento dessa sensação de fraude que nós sentimos. O primeiro deles, que correlaciona a ideia de sabedoria prática ou apenas sabedoria, como nós do Pedra gostamos de falar, é a capacidade que todo indivíduo tem de concretizar, ou seja, agir de acordo com aquilo que sabe intelectivamente e que é aquilo que se sente. Existe um outro tipo de conhecimento que é apenas o conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico, ele é desgarrado da prática. Ele está associado àquele primeiro passo do processo de aprendizado. Ele está associado quando você começa a ter acesso a como as coisas funcionam, mas você ainda não coloca aquilo em prática. Nós vivemos numa sociedade onde esse conhecimento ele é visto como algo relevante, e de fato é, mas as pessoas costumam se bastar apenas ali. Se você não começa a colocar ele em prática para treiná-lo e se tornar numa sabedoria prática de fato, ele é apenas um conhecimento intelectivo que ele não te acrescenta muita coisa. É interessante você saber uma série de coisas. De fato, mas o conhecimento ele deve ser libertador. Quando você apenas sabe muita coisa, mas não consegue colocá-lo em prática, quando ele não transforma a sua vida, esse conhecimento escraviza. Porque você fica refém dele e, dentre outras coisas, surge essa sensação de fraude que nós costumamos ter. Nós sabemos muita coisa de maneira intelectiva, mas nós não conseguimos colocar em prática. Por quê? Porque não somos ensinados a colocar esse tipo de conhecimento em prática. A nossa educação, de maneira ampla, a nossa vivência, as pressões sociais nos colocam para aprender coisas práticas do ponto de vista material. Você tem que aprender a utilizar uma planilha de Excel, você tem que aprender a consertar um motor, você tem que aprender a fazer seu imposto de renda, você precisa aprender a dirigir. Sim, mas são coisas materiais. Elas não nos ensinam, ou pelo menos parte da nossa educação não nos ensina a viver como indivíduos. Nós vamos encontrar uma série de escolas, uma série de colégios que vão abordar essa questão para uma vivência mais humanizada. A função da educação é criar cidadão e não um técnico, não uma pessoa especializada. Quando a gente vive dessa forma que a sociedade na qual a gente se encontra prioriza de apenas conhecimentos técnicos para a produção, não para a vivência do indivíduo, nós nos desgarramos de uma parte fundamental da nossa vida, que é ser um cidadão, que é ser um ser humano. Nós temos um vídeo falando sobre o que é ser humano, o Eu Robô, dá uma olhadinha lá nele, vai aparecer aqui no card, mas eu vou colocar como destaque no final para você ter acesso quando encerrar esse programa.
Um segundo ponto fundamental para a gente entender essa dinâmica dessa percepção de fraude, ela está associada à dificuldade que a gente tem de mensurar o quanto a gente pratica de uma determinada coisa. Em que sentido? Se eu aprendo a fazer embaixadinhas com uma bola de futebol, eu consigo mensurar quantas embaixadinhas eu faço. 1, 2, 3, 4, 5, quantas forem. Mas eu não consigo mensurar o quão caridoso eu sou. Eu não consigo mensurar o quão benevolente eu sou, porque isso é uma questão abstrata. Para a gente começar a entender como a gente consegue viver dessa forma, a gente precisa daquilo que no Pedra de Afiar nós chamamos de prática filosófica. Você conseguir, através da reflexão, através da mudança do seu comportamento, através do seu autoentendimento, como você funciona, e ao saber como você funciona, saber como você pode se colocar num determinado cenário. E também saber como você quer se colocar em um determinado cenário. Então, através dessa percepção de onde você está neste momento e aonde você quer chegar, você consegue, através do seu dia a dia, analisar caso a caso, situação a situação, o seu desenvolvimento nessa esfera que alguns vão chamar de ética, outros vão chamar de moral, e nós vamos chamar de vivência humana. Dá uma olhada em catarse.me/Pedra de Afiar para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e nos auxiliar. E caso você tenha interesse em participar de grupos de estudos que desenvolvem essas funções, lá tem algumas dicas para você também. Aproveita e se inscreve no canal, dá o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!